Paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Lembrando a você, pessoal, que hoje nós chegamos na lição número 3 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos entender sobre a natureza moral do homem. Claro que eu já quero convidar você para se inscrever no nosso canal, passar a ser um dos nossos alunos. Vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí um likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a compartilhar a palavra de Deus. Olha, deixa aí também um comentário. Eu fico muito feliz em ler o seu comentário. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. E é claro que eu vou fazer esse pedido. Pega esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, de Escola Bíblica Dominical, ajuda a gente a chegar mais longe. Vamos então estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos juvenis. Vamos estudar sobre a natureza moral do homem. É claro que essa lição ela possui aí alguns argumentos que nós vamos trabalhar com você de forma bem prática. Tem alguém que às vezes questiona a respeito do conteúdo desse trimestre. Esse trimestre procura trabalhar também uma corrente teológica, que é a corrente filosófica. Como a teologia se divide? A teologia ela se divide de uma maneira básica em 4 braços. A primeira parte da teologia é conhecida como teologia bíblica, aquela que a gente trabalha conceitos bíblicos. A segunda parte é conhecida como teologia sistemática. Ela pega uma doutrina e começa a trabalhar a Bíblia de uma forma que você entenda a partir dos versículos alguns conceitos sistemáticos, como doutrina do pecado, doutrina da salvação. A doutrina bíblica, ela trabalha só o livro da Bíblia. O terceiro braço que nós encontramos também na teologia é conhecido como teologia pastoral ou psicológica. É aquela teologia que é voltada mais para a área de aconselhamento, mais para a área de cuidado com o ser humano. E já o quarto braço é conhecido também como teologia filosófica. É aqui que entra a área apologética, defesa do evangelho, conceitos como esse que nós estamos trabalhando. Então é importante você entender isso. Você é servo da palavra, apresente o texto bíblico da sua lição para os seus alunos, tá bom? Não se esqueça disso não. E observe que a sua lição hoje tem 3 objetivos. Você precisa ficar atento, tem 3 pontos apenas e o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na lição dos juvenis desse terceiro trimestre. O ser humano como imagem e semelhança de Deus. Nós estamos trabalhando esse conceito de uma maneira que você possa compreender. O ser humano é o ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7, Gênesis 1, 26 e 27, Deus é aquele que criou o homem do pó da terra e criou o homem à sua imagem e semelhança. E essa criação está apta para expressar algumas características divinas também. Observe bem aquilo que nós vamos descrever para você. A primeira característica é trabalhada de uma forma bem clara. É a característica natural. O ser humano, ele possui essa característica, que é um dom dado por Deus. É uma criação apresentada como imagem e semelhança do Senhor, e a própria Bíblia dá fundamentação para isso. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Essa ideia natural é onde o homem tem intelecto, conhecimento, tem as suas emoções. Isso faz parte da criação de imagem e semelhança do ser humano. Isso é natural. Possui também o livre-arbítrio, aquilo que nós defendemos à luz da palavra de Deus. E isso faz o homem ser diferente dos animais irracionais. O segundo conceito que demonstra que nós somos parecidos com Deus em imagem e semelhança é o conceito moral. Efésios 4, 2 e 4. Diz que inicialmente a própria palavra de Deus afirma que o homem foi criado sem pecado. Isso fala de moralidade. Alguém que foi formado por Deus e agia de forma moral e ética também. Eclesiastes 7:29 diz que esse conceito de moralidade também é chamado de retidão. E essa ideia que a palavra de Deus nos ensina, defende, nos ensina a conhecer de Jesus,
descreve que Deus apresenta-se a nós como esse Deus criador e nos forma de forma natural e de forma também moral. Esse é o nosso primeiro ponto da nossa lição. Escreva isso para os seus alunos. Apresente aí ao final desse ponto a ação do tópico 1, que é uma dinâmica que você pode estar trabalhando em sala de aula. O segundo ponto da sua lição, aqui na classe dos juvenis, vai trabalhar sobre o seguinte argumento e você pode desenvolver isso com eles para a glória de Deus. O ser humano como portador do caráter moral de Deus. Eu já descrevi para você que Deus nos fez com essa característica moral. A Bíblia chama de retidão. E nós possuímos essa bênção de portar o caráter moral de Deus quando buscamos em Deus uma vida em santificação. É claro que Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, diz que nós fomos afetados pelo pecado. Então, a nossa questão de moralidade, quando está afastada de Deus, ela é uma questão que nos conduz às nossas próprias vontades. É uma moral diferente. Quando aproximamos o nosso coração de Deus, a moral agora passa a ser baseada pela palavra, pela ética da Bíblia. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso fala da nossa distância por causa do pecado, que nós fomos afetados, que afasta o homem do conceito real de moral divino. Então, nós entendemos muito bem, a partir da palavra de Deus, que a Bíblia ensina, que nós nos afastamos do Senhor, o nosso conceito é distante por causa do pecado. Agora, Romanos capítulo 6, 4 diz que em Cristo nós temos novidade de vida. Isso quer dizer que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o velho homem morre, o velho conceito moral vai embora. Mas agora em Jesus nós passamos a ter um conceito moral que é baseado por um fundamento, palavra de Deus, vontade de Jesus, ser parecido com Deus, estar próximo da obra da criação. Efésios 4:24 diz que em Jesus nós temos então um novo fundamento, uma nova oportunidade de ter essa oportunidade de restaurar a nossa condição ética, moral, à luz da vontade de Deus, quando aceitamos a Jesus e somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o cristão, ele passa a agir de forma ética e moral quando ele se entrega a Jesus. Vamos então, gente, finalizar esse ponto e você precisa apresentar para os seus alunos a ação do tópico 2 e avance então para o terceiro ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Chamados para a santidade, esse é o terceiro ponto. Nós somos chamados para a santidade para estarmos próximos de Deus, voltarmos ao conceito ético de verdadeira humanidade, de estar próximo, de olhar para o outro e agir de forma coerente. E 1 de Pedro 1,16, o próprio apóstolo Pedro diz que nós precisamos agir de forma santa, porque Deus é santo. Quando você se entrega a Jesus, você passa a agir de forma santa, santificada, para que exalte o Senhor e não o homem. Então o conceito moral seu é diferente. E a Bíblia trabalha aqui para a gente algo que é especial. E esse conceito de santificação é baseado em Deus. Você percebe isso em alguns argumentos. O primeiro subtópico aqui do ponto número 3 trabalha sobre o código de conduta da santificação. Qual é esse código de conduta? Ele é baseado na Bíblia. Levíticos, capítulos 17 ao 27, você percebe um código de conduta para os israelitas em viverem de forma moral, ética, de acordo com a vontade de Deus, tendo uma santificação voltada para o Senhor. E essa santificação envolvia a alimentação correta, a maneira como tratar o próximo, a maneira também como agir de forma coerente em comunidade, a maneira como celebrar a Deus em festas de santificação, em adoração ao Senhor. Era algo que o povo de Israel passou a ter de forma em que Deus estava cedendo ao seu povo esses conceitos. A partir desse momento nós passamos a estar próximos de Deus. E o segundo subtópico descreve que a santidade precisa ser apresentada nesse século. O conceito de santidade ele está baseado naquilo que nós trabalhamos diariamente.
na nossa vida, no nosso caráter ético, na nossa conduta com os nossos irmãos, em comunidade, se afastando do pecado, da aparência do mal, da mentira, da prostituição, do sexo fora do casamento. É um padrão de conduta que apresenta que o cristão precisa ser honesto. Esse padrão te ensina a andar na contramão desse mundo. Finalizando o terceiro ponto da sua lição, apresente para os seus alunos a ação do tópico 3. Gente, eu quero agradecer você, o seu carinho. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis e já tem aula pronta. A quarta aula já está disponível. Gente, um abraço, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.